gente, seja bem-vindo ao canal Jovens Curados para Curar. Hoje é sábado e hoje eu vou trazer uma palavra especial, abençoada, direcionada direto para o seu coração, amém? Para que você já possa iniciar a sua manhã bem. Então, lembra que ontem nós falamos sobre a parábola do semeador? Então hoje eu vou dar continuidade naquilo que o Senhor Jesus estava falando e nós vamos falar sobre a parábola do joio, ok? Mas antes, corre aqui embaixo, deixa seu like, compartilha esse vídeo aí com todos os seus amigos, bota no grupo da família, no grupo do colégio, no grupo da igreja, para que todo mundo possa ser abençoado. Amém? Então vai aí rapidinho, ó, abre a sua Bíblia, Mateus 13, nós vamos ler do 24 em diante. Amém? E a palavra de Deus vai dizer assim: outra parábola lhe propôs, quem lhe propôs? O Senhor Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde vem esse joio? E ele respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. E ele continua dizendo no 30, deixam crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolherei-o no meu celeiro. Aleluia. Então, vamos entender aqui essas figuras. Eu amo a tipologia bíblica, eu amo o Senhor Jesus explicando as coisas, porque ele começa a trazer figuras para que eu e você possamos entender essa tipologia, essa simbologia que tem por trás. Então, quando o Senhor Jesus está falando referente a um homem que semeou boa semente no campo, lembra que a semente ela é a palavra de Deus? Então quem é esse homem que semeou a palavra de Deus? É o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus ele tem semeado boa semente na vida de todas as pessoas. E a terra, lembra? A terra ela é o seu e o meu coração. Então a semente é a palavra de Deus que ela é introduzida. Mas aqui agora ele começa a trazer uma referência de que o inimigo. E quem é o inimigo? O inimigo não é o meu vizinho, o teu primo, o parente mais próximo, né? Porque às vezes o parente mais próximo é o inimigo, né? Não tô brincando. Mas acaba que o inimigo não é esse tipo de pessoa próxima que o Senhor Jesus está querendo dizer. O inimigo aqui é Satanás e seus demônios. Então, a estratégia dele é fazer o quê? Junto com a palavra de Deus, que ela é semeada no meu e no seu coração, ele lança também o joio. Ricardo, o que é esse negócio de joio? Eu vou te explicar. Joio, ela é uma planta que ela tem uma fruta venenosa. É como se fosse uma semente venenosa. Então, é um alimento não. É uma planta que você não deve comer. Por quê? Porque aquilo é veneno. Então, aqui ele está trazendo essa comparação de que o Senhor planta na terra a boa semente que vai trazer alimento para a sua vida e vai ser vida, porque ela é comparada com o trigo. Com o trigo a gente faz diversas coisas, amém? Muitas coisas que você come aí tem trigo, não sei se você sabe, né? Pão, biscoito, todos esses tipos de coisa é a base de trigo. E aqui ele traz uma comparação do joio, que significa uma planta venenosa. Então, quando Deus está plantando coisa boa, o inimigo também tem plantado junto veneno e morte na sua vida e na minha. Então, olha o que a palavra de Deus continua dizendo depois. Aí ele diz agora que os servos desse senhor vêm e falam assim: Senhor, nós não fizemos, o senhor não plantou coisa boa no coração desse jovem? Por que agora ele tem tido essas reações aí? Por que agora ele tem tido esse comportamento de desobedecer a mãe, de desobedecer o pai? Por que ele tem esses desejos aí de querer fazer sexo antes do casamento, antes de se casar com o namorado, com a namorada? Por que ele tem tido esse comportamento homossexual? O que tem acontecido essas coisas na vida desse menino, dessa menina? Aí o Senhor vai e diz: é porque Satanás jogou também ali uma semente do mal, uma semente de joio, uma semente venenosa. Mas aí ele vai e diz assim: então, Senhor, os servos, né? E os servos aqui a gente pode se comparar aos servos aos anjos, né? Porque em muitas das passagens, quando o Senhor fala que manda seus anjos irem recolher, mandam eles ceifar, né? Porque vai ter uma hora que o Senhor vai dar ordem aos anjos, para que os anjos venham e façam separação das pessoas na terra, para que os anjos façam distinção, amém? Então aqui a gente pode comparar esses servos aos anjos do Senhor. E aqui ele diz o seguinte: Senhor, quer que a gente vai lá então e a gente arranca fora esse joio? Ele fala: não faz isso não. Porque se você fizer isso aí, você pode misturar e bagunçar com o negócio. Por quê? Porque você pode arrancar a semente boa junto com a ruim. Então, deixa. Esse deixa é o quê? Eu estou dando tempo para você, juventude,
escolher qual caminho você vai seguir. Eu estou dando tempo para que a palavra de Deus, porque quando a Bíblia fala que eles têm os profetas e a lei, isso se refere ao quê? Eles têm pessoas que vão instruí-los, eles têm pessoas que vão trazer o direcionamento correto para a vida deles. Você tem pai, mãe, líder, pastores sobre a sua vida, autoridades que vão estar te instruindo no caminho do Senhor. Por mais que eu e você venhamos a tropeçar. Por quê? Porque isso pode acontecer. Amém? A gente não pode achar que o homem ele é miserável pecador. 1 de João 2, a Bíblia diz lá, filhinhos, 1 de João 2,1, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Então qual é a ordem do Senhor? Eu estou escrevendo aqui, cabeção, para que você não peque, porque tem como viver uma vida sem pecado, porque a graça está sobre você, o Espírito Santo te transforma, ele vai fazendo uma obra, você tem como viver um dia sem pecar, uma semana sem pecar, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Por quê? Porque você hoje tem o Espírito Santo dentro de você, aleluia. Antes eu e você não tínhamos, mas agora nós temos, e essa obra redentora, essa obra santificadora, 1 Tito 3,5 fala do lavar e do regenerar, da obra e ação do Espírito Santo, é ela que te justifica, crente. Então você precisa entender essas figuras para que você não fique achando que você o tempo todo vai viver pecando, fazendo a coisa errada. Porque olha o que João disse, filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis. Então a ordem é não pecar, porque se a ordem é não pecar é porque é possível não pecar. Mas ele diz, mas porém, se todavia, de repente você der uma escorregada e você tropeçar, você tem advogado para poder te ajudar. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, aleluia. Então, não viva a juventude achando que você pode viver pedindo perdão toda vez que pecar. Eu peco e peço perdão, eu peco e peço perdão. Por quê? Porque todo pecado ele tem uma consequência. Imagina que cada pecado que você fizesse ia ser uma cicatriz no seu rosto. E aí você pede perdão. Aí o que acontece? Aquela cicatriz ela fecha, mas fica uma marca. Aí você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Aí quando você vai ver não tem mais cara, só tem cicatriz, só tem marca. Por quê? Porque você viveu pedindo perdão. Mas aí eu te pergunto, será que é melhor pecar e pedir perdão, ou você aprender que você pode andar em santidade, que você é capaz de viver sem pecar e não ficar precisando ser restaurado todas as horas? É isso que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina. Evangelho é mudança de comportamento. Não se esqueçam disso. Então, a ordem de Deus é deixa lá. Deixa por quê? Porque o meu Espírito Santo vai fazer essa obra regeneradora, essa obra transformadora na vida dessa juventude. Aleluia. E aí depois ele diz, porque vai chegar uma grande hora em que nessa hora eu vou falar assim, vamos separar agora aqueles que são ovelha dos que são bode. E aí a Bíblia diz que as ovelhas vão para a direita e os bodes vão para a esquerda. E nessa hora vai fazer separação, porque acredite, você não pode achar que você, porque aceitou Jesus, que você crê em Cristo Jesus, mas você não pratica nada daquilo que a palavra dele manda você fazer, amém? E que depois no final Deus vai vir com um carro, te atropela com amor e te leva para o céu de qualquer forma. Meu amigo, isso não é evangelho, isso é uma mentira que te contaram. Para que você possa ser transformado, você precisa passar por um processo de santificação, você precisa desejar, querer iniciar esse processo. E esse processo, ele é transformador. Amém? Isso acontecerá na minha e na sua vida a partir do momento que nós decidirmos aceitar o Senhor Jesus e passar por esse processo de santificação. E no 30 ele diz assim, deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atirai-o em feixes para serem queimados. E quando a Bíblia fala de queimados aqui, está se referindo ao fogo do inferno. Porque acredite, se você acha que vai para o céu, você também tem que acreditar que existe um inferno. Porque não tem como a gente pregar um evangelho achando que a gente só crê em salvação e se esquecer da condenação. Porque isso não tem lógica. Que evangelho é esse que só fala de salvação e não fala de perdição? Porque se tem salvação eterna, também existe perdição eterna. Então você precisa entender essas verdades. Você pode ter 5 aninhos se estiver indo desse lado, ou você pode ter 200 anos também aí assistindo esse vídeo, mas você tem que entender que a vontade do Senhor Jesus não é que você se perca, é que você reconheça Ele como Senhor e Salvador, mude seu comportamento, porque agora você vai ter uma ajuda do Espírito Santo de Deus para que você possa viver eternamente junto com Ele e não se perca eternamente.
Amém? Então é isso que a palavra de Deus nos mostra, é isso que eu quero te dizer. Então eu creio que a partir de hoje você está sendo instruído e preparado, e naquele grande dia que você estiver diante do Senhor Jesus, você não poderá dizer que você não foi avisado, porque hoje a palavra de Deus chega na sua vida, mas para te transformar, aleluia, não para trazer peso nem culpa sobre a sua vida, mas para te dizer que ainda dá tempo, ainda tem jeito, ainda tem como você ser transformado. Ah, Ricardo, eu fiz tanta coisa, eu tenho feito tanta coisa, meu amigo, não importa. A graça, eu amo essa palavra de Isaías 1, ele diz assim, ó, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve, e ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Aleluia. O que é isso? Vermelho aqui, carmesim, escarlate, fala de uma cor forte, tinta vermelha que não tinha como sair da roupa. Mas aí o Senhor Jesus está dizendo, isso não importa. Eles vão se tornar como a neve e como a lã. Então preste atenção nisso aqui. Neve fala de um tipo de brancura, assim como a lã também fala sobre outro tipo de brancura. A neve, ela vem do alto sobre a sua vida, mas a lã é algo que a ovelha produz de dentro para fora. Aleluia. Pegou isso aí no teu espírito? A graça que te santifica, que te perdoa, que te bota numa condição de filho, ela vem do alto sobre a sua vida e você não precisa fazer nada, você só precisa confessar que Jesus é Senhor e Salvador. Mas após você confessar que Jesus é Senhor e Salvador, você precisa passar pela segunda etapa de santificação, que é onde você, que é comparado a uma ovelha, porque o Senhor Jesus compara seus filhos como ovelhas, que ele diz agora você vai ter que começar a produzir, aleluia, uma branqueza que ela vem de dentro para fora, uma santificação que vai saindo de dentro de você para fora. Por quê? Porque o Espírito Santo agora ele habita dentro de você, cabeção. E é ele que vai fazer essa transformação. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoe essa juventude que tem sido instruída na sua palavra, Senhor, e que se santificarão, que serão jovens abençoados para a glória do teu nome. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, corre aqui embaixo, deixa seu like, faça um comentário, compartilha ele aí para que outros jovens possam ser abençoados. Amém?